Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários e Granville Guanabara. Olá, hoje o TV Imóveis tira todas as suas dúvidas relacionadas à administração de condomínios. Você sabe quem responde por um furto cometido pelo empregado de um condomínio? Em relação a um problema de saúde em decorrência de uma descarga de uma cerca elétrica? Bem, hoje você pergunta e o TV Imóveis responde. Quem responde pelo furto cometido pelo empregado do condomínio? Realmente essa é uma pergunta interessante porque dentro do condomínio a responsabilidade de contratar o funcionário é do síndico. Então cabe a ele fazer uma boa triagem para que ele seja bastante treinado e observe todas as áreas do condomínio, seja de portaria, seja da área comum. Os furtos dentro de condomínio, desde que eles não sejam comprovados, a responsabilidade ainda é do proprietário da unidade. Contudo, se esses funcionários ficarem negligentes a algumas observações, cabe ao síndico verificar se é responsabilidade do condomínio. Eu gostaria de saber quem que responde por quedas de objetos dos apartamentos. Bom, isso sempre acontece realmente. Primeiro que o morador de cada apartamento tem que sempre conhecer o regulamento interno do seu condomínio. Primeiro é uma questão de segurança, não se pode arremessar nada pelas janelas, pelas áreas de serviço do condomínio, principalmente bituca de cigarro, roupas que ficam estendidas nas suas varandas. Então, a responsabilidade, se for comprovada que é daquela certa unidade, cabe a ele sim uma penalidade, uma multa de infração ao regulamento. Por isso é interessante que você, morador dentro de condomínio, primeira coisa, quando entrar, conheça a sua convenção condominial e seu regulamento interno, para que você não cometa nenhuma infração e viva em harmonia com seus moradores. Gostaria de saber quem responde por vazamentos ocorridos nos ramais e colunas do edifício. Os vazamentos são problemáticos, porque cada proprietário da unidade tem que observar se tem vazamento dentro da sua unidade primeiro. Porque da unidade, lá do ralo da lavanderia, lá do seu banheiro, a responsabilidade é tua. Agora, a responsabilidade do condomínio é só da coluna mestre, da prumada, do telhado. Quando o telhado não for bem cuidado, o último andar sempre é prejudicado, isso responde o condomínio. Mas as infiltrações das suas unidades responde você, morador. Por isso, vigie. Vigie para você não ter problema, porque são casos que, se não resolvido de forma amigavelmente entre os moradores, pode até enjuizar de pequenas causas e quem responde sempre é o causador. Me diga uma coisa, as obras que são feitas dentro dos condomínios, de quem é a responsabilidade? Muito interessante essa pergunta, por quê? Quando nós vamos fazer uma assembleia para fazer rateio de despesas de obras e benfeitoria, tem que ficar muito claro nessa assembleia para todos os condôminos que se é uma obra que vai embelezar, é uma obra que não vai reparar, é uma obra de propriedade, de responsabilidade do proprietário. Se é uma obra que você vai fazer uma manutenção de algo que já existe, isso já existia, então nós precisamos fazer uma manutenção. Isso cabe ao rateio ordinário, desde que uma assembleia se organize para fazer um rateio cabível para todos, que todos aceitem, que sempre a assembleia é soberana, para que você arca com essa despesa. Não é do proprietário, porque ele entregou para você funcionando, é que o tempo desgastou. Mas todas as obras de origem, embelezamento, voluptuária, tem
tem quórum para você levar para uma assembleia, aí você cabe a responsabilidade para o proprietário. O condomínio é responsável pelo ressarcimento do meu prejuízo? Depende. É interessante essa pergunta, porque depende o prejuízo que você, morador, tenha. Por exemplo, queimou sua televisão com raio, certo? Seu prédio tem obrigação, seu síndico tem obrigação de atender a lei de condomínio, fazendo o seu seguro predial anual, que lá está previsto os vendavais. Queimou sua televisão, a responsabilidade, se for por causa do vendaval, aí você pode até comunicar ao seu síndico, mas se a sua televisão não estava bem instalada, ela pode queimar. Não dá para o condomínio ficar responsável. Ele é responsável, esse seguro acaba sendo responsável pelo telhado que destelhou, ou que caiu uma telha num veículo, ou que estragou a cerca elétrica, mas o condomínio não é responsável pelo que queimou lá dentro da sua unidade. Em caso de uma criança cometer algum estrago dentro de um condomínio, quem vai se responsabilizar? É o condomínio ou os pais desta criança? Essa pergunta é bastante complicada, porque dizer para você que o pai é totalmente responsável por um dano que uma criança fez no condomínio precisa ser analisado, bastante aspecto aí. Primeiro, essa criança, ela não pode ficar sem responsável na área comum. Se ela arriscar quebrar um carro, o pai sim pode ser penalizado. Por quê? Porque ele talvez não tenha atendido um regulamento interno, que a criança não pode ficar nas garagens, não pode ficar brincando. Então, aí o condomínio é pressionado pelo pai porque não quer pagar e leva para uma assembleia, a assembleia não aprova, porque não acha justo que todos participem desse rateio, mas olha a responsabilidade de cada um, porque se a criança não pode ser condenada, ela está brincando, cabe essa comunidade reunir com seu síndico, adequar um lugar, se não tiver um lugar, cabe ao pai estar muito bem atencioso aonde a criança vai brincar, porque é responsabilidade sim dos pais a cuidar das crianças menores. E se tiver estrago, com certeza o condomínio não vai pagar. Quem vai pagar é o responsável pela criança. Se uma pessoa ficar com problema de saúde devido a uma descarga de cerca elétrica de um condomínio, de quem que é a culpa? Quanto a essa segurança que nós colocamos em todo o entorno de um condomínio, de cerca elétrica, concertina, primeiramente o síndico deve colocar isso em assembleia para ser aprovado, que todos estejam de acordo. Evidentemente, hoje muitas das comunidades, muitas delas querem realmente ter segurança. E se pensa na portaria, se pensa num sistema eletrônico, um choque elétrico de uma concertina, ela só ocorre realmente quando existe negligência das pessoas que estão por perto, ou acionam indevidamente com um cabo de vassoura, ou então alguma criança quer fazer alguma peripécia, só que assim, existe lei municipal, existe altura adequada para instalar uma cerca elétrica. Se o condomínio e o síndico tomou esses cuidados, ele não tem responsabilidade de que alguém levou um choque elétrico, por exemplo, um instalador, um fornecedor, ele não tomou suas devidas precauções, aí não cabe ao condomínio nenhuma responsabilidade, não, porque o síndico está agindo conforme a lei para instalar essa cerca elétrica, essa rede de proteção ligada, né, a uma energia que expulsa quem vem de fora. O objetivo é esse, né? É expulsar quem vem de fora, por isso ela tem uma corrente elétrica. Então não é para ninguém mexer, não é para acontecer nenhum acidente nisso. Eu desconheço até, mas se acontecer tem que ser bem analisado, porque se houve negligência na instalação ou se houve realmente interesses de outros para provocar aquele acidente. Quando o elevador apresenta defeitos e provoca acidente, de quem é a culpa? Olha, a responsabilidade do síndico é séria com a questão do elevador. Não pode deixar acontecer um acidente de jeito nenhum com o elevador. O síndico é responsável, sim.
Porque ele tem que ter na sua despesa de manutenção a despesa contratada de uma empresa idônea e que dê segurança nas suas manutenções do elevador. Ele paga para essa empresa tem obrigação de deixar em ordem. Então, se ele não contratou uma boa empresa, é responsabilidade dele. Se a empresa não fez direito à manutenção, é responsabilidade dela. Só que jamais um síndico deve esperar ter um problema no elevador e deixar causar um grave acidente, como já tem ocorrido. Então, a responsabilidade, sim, é do síndico em contratar uma boa empresa e fazer a manutenção direitinho no seu elevador. Então, aqui vai um recadinho para todos os síndicos e moradores de condomínio. Todos devem participar para conhecer a responsabilidade, o que é fazer uma gestão administrativa com segurança, com transparência. Tem que estudar para ser síndico, tem que se informar no site do Secov, que é o nosso sindicato de condomínios, que dá todas as informações, tem curso, tem palestras, então o síndico deve se informar e os condôminos devem entender o que é morar em condomínio, conhecendo a sua convenção do condomínio e conhecendo o seu regulamento interno. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira. Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região. Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. No quadro Dicas da Construção de hoje, você acompanha tudo sobre pintura, preparação, efeitos e variedades existentes no mercado. Bom, chegamos agora na fase da pintura. Eu estou aqui para passar para você as ideias e como fazer corretamente a pintura da sua casa. No caso, se for uma pintura nova, você deve passar um fundo preparador de paredes para não realmente ele ter problemas no final da pintura. Se caso você quiser uma pintura lisa, você vai ter que aplicar a massa corrida, se for na parte interna, para a parede ficar lisa, e lógico em cima aplicar tinta. Isso você vai escolher acabamento fosco, acetinado ou semibrilho. Se no caso você quiser uma tinta mais lavável, você usa acetinada ou semibrilho. E também ela tem que ser numa preparação da massa perfeitamente, porque ela mostra defeito quando se acende a luz. No caso do fosco, ele corrige esse problema, ele não mostra defeito, mas também ele não é tão lavável como uma acetinada ou uma semibrilho. Bom, para essa massa estar bem preparada, o pintor profissional tem que aplicar ela em 2 demãos, sempre lixando ela com uma lixa mais grossa, depois uma lixa mais fina e olhando sempre com uma lâmpada, que ele vai conseguir
corrigir os defeitos que tem na parede. Assim ele vai conseguir fazer uma parede em perfeito estado para poder receber uma aplicação de uma tinta. Lembrando outro ponto importante, como foi falado no programa anteriores, a impermeabilização da sua casa é muito importante. Caso ela não foi feita corretamente, pode ocorrer problema na pintura também. Outro problema que geralmente acontece é quando o pessoal aplica a massa corrida e aplica selador em cima da massa. Isso aí acontece que a pintura não vai ficar muito boa, porque o selador tem que ser antes da massa. Se para aplicar ela em cima da massa, a pintura vai ficar com casca de laranja. Casca de laranja não fica aquela pintura lisinha, então você aplicou a massa corrida para sua parede ficar lisinha, e quando passa o selador ela tem muita carga, então ela fica igual uma casca de laranja mesmo. Ela não consegue ficar lisinha, e no caso a pintura não vai ficar muito legal. Se tratando de uma repintura, o profissional deve observar muito como está o substrato. Ele pode estar descascando a parede, pode estar com umidade, com mofo. Então cada um desses trabalhos tem que fazer uma preparação diferente. Então se realmente não fizer uma preparação correta, você vai ter problema na pintura de novo, vai perder a pintura. No caso, se um exemplo, se for com mofo, você tem que lavar com água sanitária para matar o mofo, para fazer uma repintura. Se a parede tiver a tinta falhando, você pode passar a mão nela e saber que ela sai na mão, você tem que passar um fundo preparador para poder isolar essa pintura antiga, para poder receber uma pintura nova. E também um lixamento que é muito importante para tirar as impurezas da parede da casa da tinta velha. Dando dicas sobre cores, hoje no mercado você faz a cor do seu sonho, né? Isso do seu pensamento. Então hoje a tecnologia dispõe para você fazer qualquer cor. Mas para uma pintura ficar legal, existe hoje também para você fazer uma pintura interna, vários efeitos. Tem efeito concreto, efeito madeira, efeito patinado. E esses efeitos traz para você na sua casa alguns painéis muito legal, se torna a sua casa com um ambiente diferente. Por exemplo, o efeito mármore, você consegue fazer, repetir o mármore na parede da sua casa. Fica muito legal, parece que você aplicou uma parede de mármore na sua casa. Um efeito concreto, ele fica um concreto aparente, então você não precisa gastar aquele dinheiro com concreto, tudo, você faz isso com o efeito da textura concreto. E o pátina é aquele efeito riscadinho que você tem, que ele fica duas cores. Então você trabalha com ele, esse efeito, para fazer uns painéis legais. Se tratando de ambientes úmidos, caso, um exemplo, o banheiro, você aplicando essas texturas, você deve aplicar um verniz por cima para poder ficar protegido da água. Esse é um procedimento que você vai durar mais a aplicação numa área úmida. Agora, outra dica importante é sobre a limpeza da tinta, né? Você já pintou sua casa inteira, tudo legal, você agora vai fazer a limpeza dela. Então, se a sua tinta for fosca, você deve usar aquela esponjinha do lado amarelo com um sabão neutro, para ela não poder fazer um polimento, como geralmente acontece nos problemas. O pessoal usa aquele lado verde da esponjinha e quando você olha na lateral ela fica com um polimento, fica aquela mancha brilhante. Isso acontece na tinta fosca. Para uma melhor lavabilidade, você teria que usar uma tinta acetinada ou até então a semi-brilho. Sempre lembrando que se a parede não tiver corretamente aplicada a massa, na luz ela mostra todos os defeitos da parede. Também continuando na parte de tinta, tem a tinta hoje super lavável que as fábricas lançaram, que você consegue ter no acabamento fosco, uma resistência melhor na limpeza. Mas o procedimento de limpeza também é o mesmo, lembrando que não pode deixar usar o lado verde, principalmente as faxineiras usam o lado verde para poder fazer a limpeza da tinta, isso não é o correto. E também hoje a tinta antibactéria, para você que tem crianças, é antialérgica, então ela é uma tinta antibactéria que ela mata todas as bactérias que encostar na parede durante 1 ano. Então você tem essa parte aí também que você pode usar. E também agora mudamos um pouquinho para a parte externa, a gente tem muitas novidades em textura. Tem textura Viena Cal, tem pedrisco, tem riscado, tem aí a textura de rolo que faz o efeito chapisco. Então isso daí você pode usar na sua casa que fica muito legal. E são novidades muito boas mesmo. Se você procurar no mercado você vai achar um monte de novidade dessa textura. Essas são as dicas da pintura. E o mais importante também para você é contratar um profissional da pintura, que vai saber usar todos os produtos de acordo com as normas que existem
no mercado brasileiro. Lembrando que você deve comprar produtos de qualidade e com o selo da Abrafat. Bem, espero que você tenha aproveitado todas as informações. E se você ainda quer expandir o seu negócio, não deixe de fazer parte do nosso TV Imóveis. Basta entrar em contato com o departamento comercial para mais informações. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com mais novidades no TV Imóveis.